Olá! Firdar é uma técnica bem simples, mas depende da análise do mapa para chegar a uma conclusão. Algo que mudei na minha análise foi o uso dos signos inteiros. Penso que o resultado seja mais condizente com os assuntos e bem menos confuso de interpretar. Sendo análise por signos, análise de sistema de casa por signos, interessante para mostrar a força do planeta. Como se usa na análise da longevidade do nativo, não sobre assuntos de casas. Existem dois tipos de firdária. Eu uso aquela de acordo com o Abu Machar. Tem até um texto legal do Steve Burtfield que fala a respeito da variante de Bonatti, que você pode achar no site Astrologia Medieval, já separado, ou também indo no site do Steve, mas eu não sei se esse texto foi tirado de lá ou de algum fórum. Outra coisa que me chama a atenção no tema das firdárias é a importância da seita. Se nasceu de dia ou à noite, ajuda até a tentar achar um ascendente desconhecido. Um exemplo pode ser esse mapa que vemos aqui agora. Sabemos que o evento que aconteceu no início da vida e deve ter sido na firdária do Sol e não da Lua, porque o Sol está aflito, então começaremos a testar os signos em que o Sol está acima do horizonte. Pode ser o ponto de partida para eliminar já uns 6 signos que não seriam ascendentes. No programa Solar Fire mostra de forma fácil a situação do planeta. No caso da seita, a Lua aqui está em Exconde, e como está completamente deslocada com a seita do mapa. O contrário seria estar em raiz, sendo forte em sua seita, como no mapa do Robert Downey. Então aqui no mapa do Robert Downey a gente vê lá em raiz e Exconde, as duas formas. Mas seita não é o assunto do vídeo, então vou passar para alguns exemplos que eu acho interessantes. Sempre que não vejo a ligação da firdária com um evento, eu tento me aprofundar mais na interpretação, porque devo ter deixado algo passar, com os significadores do assunto. No começo, é mais simples ver se há aspecto entre os planetas. Porém, essa não é a única forma de ligação entre as coisas. Aqui Marte e Saturno não fazem aspecto por orbe, mas se ligam de outra forma. Esse mapa acho que é o exemplo mais complicado dos mapas que separei. É um evento complexo, difícil de prever, mas conseguiremos ver certos ingredientes da fórmula para chegar nesse resultado. E aprendendo com o passado. Né? Esse mapa eu peguei no site astro.com. Jax sofreu um acidente na escola e ficou cego por uma pancada na cabeça. Isso aconteceu na firdária de Sol com Saturno. Na inversão, que foi a firdária de Saturno com o Sol, ele veio a falecer. Então eu separei aqui no gráfico, foi com o início antes de 6 anos, a firdária de Sol com Saturno. Aqui, com 44 anos, a de Saturno com Sol, quando ele faleceu. E aqui eu separei outras datas que eu vou falar. Aqui Sol com Vênus, Vênus com Sol aqui, foi quando ele foi preso, e Mercúrio, o período que ele ficou basicamente todo aqui. Aqui no Solar Fire você nota aqui que ele só está mostrando uma estrela fixa. Aqui está na parte da fortuna, mas outras estrelas pegam. Eu acho que acredito que seja por causa da orbe, que seja só de 1 grau. Ou que não tenha. Então muitas vezes eu uso outros programas, ou eu vou no site para ver as estrelas fixas que estão naquele signo, quando eu tenho alguma dúvida. Ou até no outro programa que eu vou mostrar aqui, no Morrinos. Então, por exemplo, Marte combusto
geralmente se nota que seu significado foi transferido para o Sol. Nesse caso, Marte aqui está combusto. Tendo assim o Sol absorvido o significado de Marte, como o acidente, por exemplo. Mas se Marte tiver algum poder sobre o Sol, como sendo seu dispositor, penso que pode superar a combustão. Então, no caso, Marte participaria da chamada da Firdária, também, em vez só do Sol. Mas não foi o caso aqui. Nesse caso, foi na Firdária do Sol e não de Marte que ele foi chamado aqui. Né? Sendo aqui, nem deveria ser evento Marte por Saturno, porque não existe essa configuração aqui. Só vai existir aqui. E não foi aqui que aconteceu o evento aqui, Marte com Saturno com Marte aqui. Então a força que o Sol tem sobre o corpo do nativo, que é Marte, o dispositor do ascendente, é clara. E Marte também é o dispositor de Saturno. Aí sua ligação forte com Saturno, onde até o Sol e Saturno mantêm uma relação de aspectos por signo inteiro em um seixo. Então, separando os 4 pontos que disse até agora. Ponto 1. Sol e Saturno fazem aspecto por signo inteiro e não por grau. Ponto 2. Sol faz combustão com Marte, o dispositor de Saturno, tomando seu poder. Ponto 3. Dispositor que dá o rumo ao planeta, além de ser dispositor de Saturno, também é do ascendente. E o ponto 4 é o Sol e Marte fazendo seixo a menos de 3 graus do ascendente, atuando forte no corpo físico. Então, o Sol e Marte fazem um aspecto próximo ao ascendente. Faz todo sentido acontecer na Firdária relacionada ao acidente. Mercúrio também faz aspecto preciso com Saturno, além de Júpiter. Faz um aspecto preciso de Mercúrio com Júpiter. Nota-se a importância de Mercúrio na configuração, pois foi na profissão de Gêmeos que ficou cego e em Virgem veio a falecer. Sua ligação à 8ª casa me mostra que foi provocado por algo externo, sua morte. No caso aqui, a morte não foi nem na casa 8 de Mercúrio, foi em Virgem. Em perfeição, geralmente eu vejo não só o signo da perfeição, mas os outros signos que têm o mesmo regente por domicílio e também por exaltação. Ele tem duas estrelas fixas relacionadas a problemas de visão. Junto ao Sol, o iluminado aceita, tem uma estrela, no signo meio do céu, junto a Marte, o meio do céu tem força semelhante ao ascendente. Além da estrela, espero também um luminar angular com maléficos envolvendo para causar a cegueira. No caso de cegueira, sim, no caso dele não seria só uma estrela fixa. Antares, essa estrela tem relação com problemas de visão e também está junto com o lote da fortuna. Cápula, outra estrela, se relaciona à cegueira, e Benetnash, a feridas no rosto. Aqui, como não mostra essas duas estrelas, vou passar para esse mapa aqui, que eu fiz no Morrinos, que mostra essas estrelas. Mostra até outra ali. Vega com Júpiter, né? E à esquerda eu botei umas definições de um site, que depois eu vou, do Astrologia King, bem lá em cima, está escrito o nome do site, Astrologia King, e fala de Cápula, que está 25 de Virgem, a natureza dela, quem quiser ler, e essa outra estrela aqui. Engraçado que ela pode, relacionada a Mercúrio, ter relação à surdez. E geralmente Mercúrio é relacionado à audição.
Então, Júpiter faz aspecto até com o meio do céu e é o regente do lote da fortuna. Apesar de ser cadente, tem muita influência na vida dele, por esses dois aspectos, por a situação, né? Ainda temos outra estrela perigosa, em oposição ascendente, que é Algol. Vou voltar aqui. Aqui em Touro está Algol, a 25 graus e 7 de Touro, fazendo uma oposição ascendente. Essa estrela contribui muito para mortes difíceis. Até noto que um certo ímpeto nele com o lote da trapaça, junto ao ascendente. Talvez que o tenha deixado mais tranquilo foi cegueira, porque o lote da trapaça em evidência não é mole. Faz a pessoa ter certeza que os fins justificam os meios. O lote da trapaça é feito com ascendente, Sol e Marte. Nessa lista aqui eu botei um traço aqui embaixo desse lote, está 22 graus de Escorpião. Está trapaça e SO, porque é Sol. Fica em evidência Sol. E a de baixo trapaça é MA, porque é Marte. Está em evidência Marte. Então, outra coisa é a oposição de Urano. Quando você estuda muito a astrologia tradicional, muitas vezes passa a ignorar os trens saturninos. Mas é evidente a importância desses planetas. Poderíamos mostrar vários mapas em que o nativo teve problema na cabeça e estava Urano em mau aspecto com o regente do ascendente. E esse é o caso nesse mapa aqui. O Urano está em oposição a Marte, que rege o ascendente. O regente do ascendente é ligado à cabeça, assim como o ascendente. Em julho de 1943, passou por uma experiência difícil. Foi preso pelos nazistas, que foi praticamente na final da Ferdária de Vênus e Sol. Aqui eu mostrei aqui, né, antes. Aqui foi em julho de 43 e quando começou a Ferdária aqui. E ele saiu praticamente no final de Mercúrio. Ele passou todo o tempo aqui que ele foi preso com a de Mercúrio. Então ele começou um pouco antes da Ferdária de Mercúrio e terminou praticamente no final da Ferdária de Mercúrio, sendo a vivência dentro desse período da Ferdária de Mercúrio, apesar de não ter começado nela. O lote do cativeiro está a 8,58 de Sagitário, sendo uma quadratura a Mercúrio. 8,48 faz uma quadratura bem próxima a Mercúrio. E ao meio do céu, né? E essa conjunção ao lote da fortuna, que também está conjunto ao lote da fortuna. É lógica a força de Vênus para o assunto, que rege a casa 12, que é o aprisionamento. E o Sol representando o nativo. Libra, Vênus ela rege Libra, e Libra está na casa 12. Domina a casa 12. Mas Mercúrio, que tinha um significado maior para a prisão, foi que passou o maior período. Aqui nesse caso eu pensaria na Ferdária de Mercúrio, início da prisão. Não foi. Eu pensaria logo na entrada dessa Ferdária de Mercúrio. Mas existem outros fatores e não vi a revolução solar desse caso. Então, a Ferdária sempre vai ser usada junto com outros métodos, com revolução solar, para confirmar. Então esse mapa é complexo. Então não pretendo me estender muito, para não ficar muito enorme o vídeo. Ele morreu na Ferdária de Saturno, o lote da morte está 0,18 de Capricórnio. Então penso não só em Saturno, como também em Marte, porque é onde se exalta e os planetas com aspectos mais próximos. A morte nos meus lotes se chama Fim 2, um eufemismo.
Fim 2, porque eu uso o início da casa 2 para o dono do mapa. E o lote tradicional seria o fim 8, que é o início da casa 8. Está no signo de Capricórnio, que é regido por Saturno, que foi a Firdária que faleceu. E Marte foi absorvido pelo Sol. Então, o lote em Capricórnio nos levaria a Firdária de Saturno, e o Sol ainda teríamos uma quadratura do lote com o Sol. Se você notar aqui, início de Capricórnio e o Sol faz uma quadratura com o lote. É uma quadratura diferente, com os elementos de terra, de que seria um trígono, né? Mas é uma ligação válida para mim. Uso sempre a casa 2 para a morte do nativo e reparei que o lote da substância, que é derivado da casa 2, mostra bem as circunstâncias. No caso foi um acidente de carro em que estava sua esposa. Ela morreu junto. A substância está a 11 de Libra, em conjunção à Lua, que se exalta na casa 7, que mostra o envolvimento de outras. E domina a casa 9, que se relaciona à viagem, que foi motivado por outra pessoa, no caso da viagem. Ele morreu em um acidente de carro. Esses lotes que usam o início da casa, no caso o lote da substância usa o início da casa 2, o lote da morte tradicionalmente usa o início da casa 8. Eles, se você usar o sistema de casas por divisão, ele vai usar por divisão. No caso aqui, como eu uso signos inteiros, o início desse lote vai ser o signo inteiro, que vai ser o início do signo. Bem, eu ia apresentar mais uns outros 3 ou 4 mapas. Mas como esse vídeo já passou de 10 minutos e deve ficar cansativo para quem for assistir, eu vou deixar para continuar no próximo vídeo. Mas esse mapa é bem interessante pela situação do Sol e Saturno, né, em relação à Firdária. Bom, até o próximo vídeo.